presidente, nós, desde domingo, senador Mourão, o mundo inteiro, não só o Brasil, nós brasileiros, estamos convivendo a partir de uma pergunta feita a um ministro do Supremo Tribunal Federal, pelo CEO, pelo dono da plataforma X, Elon Musk, o desenrolar de toda uma questão. Eu tenho uma história nessa casa que não é de um ano. Eu estou no meu terceiro mandato, senador Girão. No meu segundo mandato, no meio do meu primeiro e para o segundo, dificilmente se encontrará um discurso meu nessa casa onde eu não trate da questão do ativismo judicial, que vinha crescente, se avassalando decisões antidemocráticas, até porque a palavra democracia, ela foi sequestrada para ser colada em atos antidemocráticos. E os atos antidemocráticos que viraram democracia, aliás, uma democracia relativa, a sanha de decisões democráticas, antidemocráticas, ou sanha de decisões independentes, sem colegiado. E eu denunciava o tempo inteiro, até porque, senador Marinho, excetuando os novos ministros que lá estão, todos eles, eu participei da sabatina. Aqueles novos que lá estão, participei da sabatina de dois, não dos dois últimos do governo Jair Bolsonaro. Mas vem as decisões monocráticas tomando corpo, se avolumando até chegar onde nós chegamos. O Elon Musk fez uma pergunta ao ministro Moraes: por que está fazendo isto? Ninguém faria uma pergunta como essa se não fosse detentor de alguma coisa que ele chama de decisões contra a Constituição brasileira e draconianas. Draconianas. Está aqui na minha mão mas eu vou focar naquilo que disse Elon Musk e vou focar no ministro Alexandre de Moraes. Eu recebi o ministro Alexandre de Moraes debaixo de uma enxurrada feita pela esquerda. Eu posso dar nome de todos os senadores que estavam pelos corredores dando entrevista. E para falar em nome de todos, eu falo em nome do líder do governo, hoje, senador Randolph, que dava entrevistas chamando Moraes de advogado do PCC e uma série de outras desgraceiras de filho do golpe, indicado por Temer, ilegítimo, denunciava o currículo dele. Mas eu o recebi dignamente no meu gabinete. Ministro Moraes, por que Vossa Excelência não se antecipa ao Elon Musk e mostra as decisões que Vossa Excelência tomou e mandou que ele cumprisse? Ao invés de investigar o que ele está dizendo que tem, os servidores dessa plataforma no escritório do Brasil, é que nesse momento, senador Marinho, estão sendo chamados, intimados. Ora, eles já foram intimados a cumprir uma ordem que eles entenderam o corpo jurídico como ilegal. E eles detêm as ordens ilegais. Ora, Elon Musk, se você estiver blefando, é um problema seríssimo. Mas pela escalada das atitudes, pela escalada ditatorial, judicial, onde
O nosso ordenamento jurídico não existe, não está em voga. A nossa Constituição é violada. E eu assisti ela sendo violada aqui dentro, de forma cruel, pelo então ministro da Justiça hoje, chamado senhor Lewandowski, que cuspiu na Constituição quando no impeachment da Dilma. E agora escuto ele dizendo que temos que humanizar os pequenos crimes. Tudo que Flávio Dino também disse e disse. E hoje nós temos ele lá no Supremo Tribunal Federal. Quando a mim faz a sugestão ao presidente Pacheco, e aqui eu chamo a atenção do presidente Pacheco, e gostaria de falar com ele sentado aí, nesse lugar, que o Brasil está cobrando do Senado. Essa escalada de um poder sobre os outros poderes, a culpa é do Senado. A rua está chamando essa casa de 3C, Casa dos Calados Coniventes. Tem mais de, sei lá, de dezenas de pedidos de impeachment. O que é impeachment? Impeachment é pedido para que alguém se explique e tenha um tempo de cumprir o processo. Por que um senador e um deputado federal, de forma monocrática, é intimado e jogado dentro de um inquérito que é um estômago de elefante, que já vai fazer 6 anos. Elon Musk, bem-vindo ao estômago do elefante. Ele agora colocou Elon Musk dentro do inquérito das fake news. Um inquérito criado de forma ilegal, com base no regimento interno do Supremo Tribunal Federal, para investigar crime que tenha sido cometido contra ministro dentro do âmbito do Supremo Tribunal Federal. Senhor presidente, o Brasil está esperando, senhor Pacheco, uma atitude de Vossa Excelência. Vossa Excelência ontem disse que realmente precisa ter regulação, mas aí é fácil, porque não está aqui. O projeto está lá na Câmara, o 2630, e até onde se sabe, não tem futuro, não vai andar, porque na Câmara os representantes da população, que hoje são chamados de antidemocráticos, que têm seus parentes, familiares, brasileiros que foram presos no dia 8, sabem muito bem que essa sanha é autoritária, porque nós não estamos vivendo numa democracia, nós estamos vivendo num regime, senador Girão, um regime ditatorial. E aquilo que Elon Musk anunciou para o mundo, e aí, ministro Alexandre, o que ele anunciou para o mundo, Vossa Excelência hoje está conhecido no mundo, porque as atitudes, e diz o Elon Musk, elas são inconstitucionais, elas não estão nos nossos códigos, ela rompe o nosso ordenamento jurídico. Aliás, ele está rompido. Seria muito bom ver Vossa Excelência fazendo esse debate. Senhor presidente Pacheco, não Cid, que está aí nesse momento como presidente nesta sessão, a quem devoto o meu respeito, mas o presidente Pacheco, Vossa Excelência precisa tomar uma atitude, porque a Constituição diz que é o Senado da República que precisa tomar atitude, e o Senado está sendo achincalhado nas ruas por omissão, num momento tão grave da vida do país. Vivemos numa ditadura, num regime ditatorial, onde um homem sozinho fala em nome de todos, e aqueles que vêm para passar o pano falam, é só um riquinho, é só um bilionáriozinho querendo mexer na segurança nacional do nosso país, mexer na paz do nosso país, mexer na nossa segurança. Que segurança? Que paz? Num país onde se dá continência a bandido, num país onde audiência de custódia, o policial é criminoso e o bandido vai embora. A nossa senadora acabou de falar, eu acompanhei o caso, 420 quilos de cocaína, presos por 2 indivíduos. No dia seguinte eles estavam soltos, porque o juiz disse que eles só eram mula. Posso fazer uma parte, senador? À vontade, senador. O juiz que liberou os dois, as 2 mulas, no caso, né, que estavam levando 420 quilos de cocaína, novamente. E aí o juiz falou que eles não são criminosos, eles só viram a opção do dinheiro fácil.
Então, não sei o que está acontecendo no país. Obrigada. Para encerrar, senhor presidente, Moraes inclui Mosk, inquérito das milícias, inquéritos eternos, infindáveis, e eu quero encerrar com as 7 falhas jurídicas da decisão de Alexandre de Moraes, que o convoca e coloca dentro do inquérito com tipos penais da cabeça dele, tipos penais que não existem no Brasil. As 7 falhas jurídicas da decisão de Alexandre de Moraes. Primeiro, não existe o crime doloso de instrumentalização criminosa de redes sociais. Não existe esse tipo penal. Segundo, a principal acusação de Moraes é de que Mosk teria cometido um doloso instrumentalização de crime nas redes sociais, mas esse crime não existe. Só pode dizer que algo foi intencional depois de uma investigação ser concluída. Moraes acusa Mosk de dolosa instrumentalização das redes sociais, porém ele só poderia afirmar quando houver, de fato, a intenção após concluída uma investigação. Terceiro, não obedecer a uma ordem judicial não implica em obstrução de justiça. Quarto, Mosk não pertence à organização criminosa. Moraes acusa Mosk de organização criminosa. Quinto, não houve incitação a crime. Para que alguém possa ser acusado de incitação ao crime, é preciso que exista uma relação entre o que a pessoa disse e o crime que poderia ser praticado por outro. Sexto, para encerrar, senhor presidente, não há razão para Mosk ser investigado pelo STF. Ao Supremo Tribunal Federal cabe julgar pessoas conforme sem esse benefício. Não há como investigar Mosk. Sétimo, Mosk é um estrangeiro que vive nos Estados Unidos. Bom, se é um bilionário querendo mexer na segurança e se meter dentro de um país, o que dizer? O que dizer de George Soros, o financiador do aborto, das drogas, um milionário que tem de forma aberta financiado à esquerda na América Latina e no mundo. Então não tem essa história, não existe essa história de que é um milionário querendo mexer na segurança, na nossa segurança nacional. Encerro agradecendo o tempo, senhor presidente, e dizendo que esse imbróglio cabe a essa casa resolver, cabe ao Senado resolver, a essa casa cabe tomar posição, porque nós, os senadores, é que de fato estamos sendo cobrados para que nós tenhamos posição. Eu estava falando tão alto que eu estava achando que minha voz era meu próprio retorno. Estava dizendo aqui, senhor presidente, que nesse imbróglio vivido agora, envolvendo Elon Musk e o Supremo Tribunal Federal, na entrevista de Vossa Excelência ontem, sobre o assunto, Vossa Excelência disse que está com a Câmara e Vossa Excelência acha que realmente tem que haver limitação. O Brasil, todas essas investigações são crime de opinião e não existe o tipo penal de crime de opinião. Eu acho, no conselho do decano a mim, que Vossa Excelência deve de fato ter um encontro e uma conversa com o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Barroso, para que possa colocar um fim nesse inquérito do fim do mundo, nesse estômago de elefante sem fim, que agora eles envolvem o Elon Musk, e certamente eu acho que ele vai tomar a chave do foguete do rapaz, vai mandar prender e trazer para cá.